Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba a carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed. Boa noite. Estamos iniciando o programa em defesa do consumidor. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, Nedo. Boa noite, amigos friburguenses. Mais uma terça, mais um programa em defesa do consumidor. Liguem e participem. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Os senhores sabem, nós estamos aqui todas as terças-feiras, a partir das 19h30 para levar todas as informações para o povo friburguense, para os nossos telespectadores. Hoje vou começar o programa com uma matéria que eu considero muito importante e que na realidade a população está aguardando que alguma coisa possa vir a acontecer. O nome da matéria que eu vou colocar para os senhores é a seguinte: há elementos jurídicos para a admissão de impeachment de Dilma. Quem diz isso não sou eu, é o Ives Gandra. O jurista Ives Gandra Martins elaborou um parecer afirmando que há elementos jurídicos para que seja proposto e admitido o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Para ele, os crimes culposos de imperícia, omissão e negligência estão caracterizados na conduta de Dilma, tanto quando foi presidente do Conselho da Petrobras, quanto agora como presidente da República. Ives Gandra ressalta que, apesar dos aspectos jurídicos, a decisão do impeachment sempre política, pois
cabe somente aos parlamentares analisar a admissão e o mérito. Ele lembra do caso de Fernando Collor de Mello, que sofreu o impeachment, decisão dos parlamentares, mas que depois foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. A Corte não encontrou nexo causal para justificar sua condenação entre os fatos alegados e eventuais benefícios auferidos no governo. No documento, produzido a pedido do advogado José de Oliveira Costa, o jurista analisa se a improbidade administrativa prevista no inciso 5 do artigo 85 da Constituição Federal decorreria exclusivamente de dolo, fraude ou má-fé na gestão da coisa pública, ou se também poderia ser caracterizada na hipótese de culpa, ou seja, imperícia, omissão ou negligência administrativa. Para Ives Gandra, o dolo, nesse caso, não é necessário. Segundo ele, o texto constitucional não discute se a pessoa é honesta ou se houve má-fé. Ele explica que a Constituição não fala propriamente de atos de improbidade, mas atos contra a probidade de administração. Para ele, culposos ou dolosos, atos que são contra a probidade da administração podem gerar o processo político de impeachment. Quando na administração pública o agente público permite que toda espécie de falcatruas sejam realizadas sob sua supervisão ou falta de supervisão, caracteriza-se a atuação negligente e a improbidade administrativa por culpa. Quem é pago pelo cidadão para bem gerir a coisa pública e permite que seja dilapidada por atos criminosos é claramente negligente e deve responder por esses atos. Ives Gandra afirma ainda que, de acordo com a legislação, comete o crime de improbidade por omissão quem se omite em conhecer o que está ocorrendo com os seus subordinados, permitindo que haja desvios de recursos da sociedade para fins ilícitos. Caso concreto, ao analisar o caso da Petrobras, o jurista entende que os atos fraudulentos e os desvios já são fatos, restando apenas descobrir o comprometimento de cada um dos acusados. No caso da presidente Dilma Rousseff, Ives Gandra diz que, à época em que começaram os fraudes investigadas, ela era presidente do Conselho de Administração. Por força da lei das sociedades anônimas, tem responsabilidade direta pelos prejuízos gerados à estatal durante a sua gestão. Parece-me, pois, que, em tese, o crime de responsabilidade culposa contra a probidade está caracterizado, pois quem tem a responsabilidade legal e estatutária de administrar deixou de fazê-lo, afirma. Para o jurista, a presidente também cometeu crime ao manter a gestão da Petrobras, mesmo sabendo dos casos de corrupção. Há, na verdade, um crime continuado da mesma gestora da coisa pública, quer como presidente do Conselho da Petrobras, representando a União, principal acionista da maior sociedade de economia mista do Brasil, quer como presidente da República, ao quedar-se inerte e manter os mesmos administradores da empresa. Concluo, pois, considerando que o assalto aos recursos da Petrobras, perpetrado durante 8 anos, de bilhões de reais, sem que a presidente do Conselho e depois presidente da República o detectasse, constitui omissão, negligência e imperícia, confirmando a figura da improbidade administrativa a ensejar a abertura de um processo de impeachment. Doutora Tabata, isso é um parecer do jurista, né? Ives Gandra, que é importantíssimo, né, na nossa justiça. E aí, o que a senhora diz disso? Bom, Nido, tudo que é relatado aí,
infelizmente, é a realidade do Brasil, né? São acontecimentos que a gente vê, não vou dizer todo dia, mas a cada minuto que se passa, né? São os acontecimentos reais, os fatos, né, atuais do país. E o que se espera é que realmente aconteça isso, porque dizem que o outro candidato, né, o outro ex-presidente, por tão menos, quase sofreu impeachment, não sofreu porque ele renunciou, né? Quem? O Fernando Collor. Ele sofreu impeachment. O Fernando Collor não renunciou, não, ele sofreu o impeachment. Ele não chegou a renunciar, não? Não, ele sofreu o impeachment por causa de um Elba naquela época. E não tinha nem comparação com o que está acontecendo hoje no Brasil, doutora Tabata. Então, hoje no Brasil não tinha que ter impeachment, mas essa gente já devia ter. Está todo mundo preso já. Pô. Mandar todo mundo para a Indonésia. Já devia estar todo mundo preso. Pelo que aconteceu com o Collor, hoje tinha que estar todo mundo preso. É brincadeira, minha gente. 2523-9705. Entre em contato conosco aí, participe aí do nosso programa. Já que eu falei do impeachment da Dilma, que é um assunto que está amadurecendo no nosso país, todo dia você lê os jornais, você entra na internet, você vê que esse assunto já está amadurecendo. Agora já teve aí a eleição do novo presidente da Câmara, o Congresso já vai começar a trabalhar, vamos ver até onde isso vai chegar, mas é um assunto que está amadurecendo. E aqui eu trouxe aqui um estudo de uma pessoa importantíssima que sabe o que está falando, né? Segundo o Ives, o impeachment já pode ser coisa e abrindo o impeachment, meu filho, é só tirar a Dilma daí. Agora, como eu falei da Dilma, a gente não pode deixar de continuar esse assunto, né, do governo federal. Então, eu vou colocar um assunto aqui que aconteceu lá atrás, mas que até hoje não foi resolvido. A Polícia Federal confirmou ter aberto inquérito para investigar a atuação do ex-presidente Lula em uma das operações financeiras do Mensalão. Isso foi lá em 2014. Lembra disso, né, doutora Tava? Isso foi lá em 2014. Lula é oficialmente investigado por sua participação no esquema que movimentou milhões de reais para pagar despesas de campanha e comprar o apoio político de parlamentares durante o primeiro mandato do petista. O presidente teria intermediado a obtenção de um repasse de 7 milhões de reais de uma fornecedora da Portugal Telecom para o PT, por meio de publicitários ligados ao partido. Os recursos teriam sido usados para quitar dívidas eleitorais dos petistas. De acordo com Marcos Valério, operador do Mensalão, Lula intercedeu pessoalmente junto a Miguel Horta, presidente da companhia portuguesa, para pedir os recursos. As informações eram desconhecidas até o ano passado, quando Valério, já condenado, resolveu contar parte do que havia omitido até então. A transação investigada pelo inquérito estaria ligada a uma viagem feita por Valério a Portugal em 2005. O episódio foi usado no julgamento do Mensalão como uma prova da influência do publicitário em negociações financeiras envolvendo o PT. O pedido de abertura de inquérito havia sido feito pela Procuradoria da República no Distrito Federal. As novas acusações surgiram em depoimentos de Marcos Valério, o operador do Mensalão. A Procuradoria-Geral da República, em depoimento, Marcos Valério, que foi operador do Mensalão, é que denunciou à Procuradoria da República. Como Lula e os outros acusados pelo publicitário não têm fórum privilegiado, o caso foi encaminhado à representação do Ministério Público Federal em Brasília. Ao todo, o PGR enviou 6 procedimentos preliminares aos procuradores do Distrito Federal. Um deles resultou no inquérito aberto pela Polícia Federal. Outro, por se tratar de Caixa 2, foi enviado à Procuradoria Eleitoral. Os outros 4 ainda estão em análise e podem se transformar em outros inquéritos. Em troca
De seu silêncio, Valério disse que recebeu garantias do PT de que sua punição seria amena. Já sabendo que isso não se confirmaria no Supremo, que o condenou a mais de 40 anos por formação de quadrilha, corrupção ativa, peculato e lavagem de dinheiro, e afirmando temer por sua vida, ele declarou a interlocutores que Lula comandava tudo e era o chefe do esquema. A teoria do domínio do fato e crítica. A teoria do domínio do fato entrou no noticiário brasileiro durante o julgamento da Ação Penal 470, o processo do Mensalão, quando o então Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, pediu a condenação de ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, em razão da dificuldade de se estabelecer evidências, já que a denúncia era amparada essencialmente no cruzamento de depoimentos. Gurgel evocou a teoria do domínio do fato. A justificativa foi que, embora operadores do crime organizado moderno deixem poucos rastros, são eles que têm controle sobre o resultado final da atividade criminosa. Mais de um ano depois, o relator Joaquim Barbosa usou a teoria para condenar Dirceu. O revisor da ação, o ministro Ricardo Lewandowski, disse no julgamento que a teoria estava sendo banalizada. Já Luiz Fux defendeu o uso da tese e disse que ela surgiu justamente para coibir crimes econômicos e que a prova indireta ganha importância no plano do que chamou de delitos associativos e da dificuldade de comprová-los. Klaus Rossing, criador da teoria do domínio do fato, afirma que, quando um agente político passa uma tarefa, não pode ser responsabilizado pela atuação do seu comandado, a não ser que ele tenha conhecimento que a ordem será cumprida de forma ilícita. E nestes termos que se trabalhou na Ação Penal 470, que foi o julgamento do Mensalão, mas com direito a blindagens políticas comprometedoras do seu resultado final. Não podemos, com base nas experiências da vida, imaginar que, de forma como funcionava o esquema do Mensalão, a quem eram os beneficiados diretos pelo esquema, que o ex-presidente do Brasil, àquela época, Luiz Inácio Lula da Silva, não detinha o conhecimento de todo o esquema. Não apenas conhecia, como também o esquema funcionava segundo os seus interesses. Assim, depreendemos que, não fosse a blindagem política que recebeu, inclusive do PGR, Dr. Roberto Gurgel, Lula haveria sido denunciado como comandante do esquema do Mensalão e seu principal beneficiário, quando a teoria do domínio do fato lhe seria aplicada como exemplo e perfeito paradigma para futuros estudos acadêmicos. Não se tem ideia das provas que ainda restam do esquema, das provas que não foram politicamente incineradas, nem da vontade e possibilidade política da Polícia Federal, subordinada ao Ministério da Justiça e, portanto, ao governo federal. Abrir um inquérito contra o ex-presidente Lula e não arquivá-lo pela comezinha fundamentação de ausência de prova, isso apenas o tempo nos revelará. Esperamos, não obstante, que o Ministério Público Federal, com sua independência funcional, embora venha se mostrando mais político que o desejável, se dê por interessado e acompanhe as investigações de uma ação conjunta com a Polícia Federal. A verdade do Mensalão, autuada e julgada em tão apenas parcela, que não se logrou blindar, não atingiu a finalidade pedagógica que os mais otimistas vislumbravam. Os desvios de finalidades perpetrados com o dinheiro público, comandados por agentes políticos e outros grandes beneficiários dos esquemas, de fato, não se intimidaram como temos acompanhado nos noticiários. Acreditamos que tão apenas os métodos de locupletamentos tendem à satisfação. O país continua necessitando dar uma resposta à sociedade para demonstrar que, a partir de então, o crime de colarinho branco não mais compensará.
Hoje, temos, lamentavelmente, todas as funções de poder aparelhadas pela situação. Não se delibera nem se vota assuntos de interesse da Presidência da República sem que o Congresso represente a voz do Palácio do Planalto e o STF, cada vez mais, por seus ministros, um espelho ideológico dos interesses de quem os indicou. Um país experimentando a bancarrota política, econômica, moral e de credibilidade internacional, convivendo com a democracia de uma só ideologia desviada. Empresta-nos as sensações do que o pior está para vir. Importante, este artigo estaria atual para o início de 2014, quando de fato foram abertos inquéritos contra o ex-presidente Lula. A partir daí, não se deu mais quaisquer informações a respeito desses inquéritos, simplesmente desapareceram. Não consta nem como arquivado e não foi dada quaisquer satisfação da sociedade. Lula, de investigado, de um dia para o outro, deixou de ser. E por quê? Respondemos, o Ministério Público Federal não atuou em conjunto e a controlada Polícia Federal sucumbiu diante das forças deletérias da política. Perguntamos, onde estão os inquéritos abertos contra o ex-presidente Lula? Fonte confiável dentro da Polícia Federal passou-nos que o ex-presidente nega-se a prestar depoimento. A Polícia Federal Polícia Federal não tem força para impedi-lo a prestar. E cadê o Ministério Público? Então, como concluímos? O mensalão está vivo ou morto? Possivelmente vivo no Congresso, morto no Judiciário. Será que algum dia a política se curvará aos termos do ordenamento posto ou sempre estaremos reféns de um Estado concitário de direito? Não representamos oposição ao partido A ou B. Representamos oposição aos que insistem em pisar nas vigas de sustentação da Carta de 1988, que nos inseriu em um Estado democrático de direito. Doutora Tânia. Nildo, o único resumo que a gente tem que fazer é que realmente que se espere, né, que se espera, que a população do país espera, é que realmente o Ministério Público deixe de fazer o lado político, o jogo político, e faça o papel dele junto com a Polícia Federal, porque cabe a ele e a Polícia Federal. É verdade. Né? Não cabe a mim. A mim, coube nas eleições. Eu fiz a minha parte, você fez a sua, mas teve gente que não fez. Agora, como não foi feito e está essa baderna que está, né? Nós temos aí esse do mensalão, que agora foi indicado no Petrolão. É. Então, quer dizer, será que ele é tão santo assim realmente? Né? O Ministério Público tem que agir, infelizmente. É verdade. 2523-9705. Entre em contato conosco. Minha gente, a nossa cidade, nós conhecemos a nossa cidade, eu costumo dizer, há muitos anos que eu digo isso, é uma cidade atípica, uma cidade que hoje está num desmando total, uma cidade que está acabada, né? Os senhores entram na Avenida Alberto Brauli, entram nas principais praças de Nova Friburgo, ali no centro da cidade, está tudo acabado, né? É uma vergonha a gente ter aquele ambiente para que o turista venha aqui ver o que, fica horrorizado com o que está vendo. Agora, o prefeito resolveu agora mexer no secretariado dele. Passaram 2 anos de governo, ele nada fez, nada aconteceu, tentou comprar Ipu, não comprou Ipu nenhuma. Moral da história, não fez nada. Carnaval, as pessoas querem incentivar e diz que vai ter carnaval. Esse carnaval com uma escola de samba de 3 ou 4 blocos, não é carnaval, é brincadeira, né? É brincadeira, né? De chamar isso de carnaval é brincadeira. 90% da população vai viajar. Vai embora daqui. Só não vai viajar porque, infelizmente, quem não pode. Quem não pode, é porque dizer que uma escola de samba e 3 ou 4 blocos é carnaval, eles estão de brincadeira, né? Isso chega até a ser debochado, isso é deboche, entendeu? Porque se duvidar muito, nem o prefeito
vai ficar aqui em Nova Friburgo. Ele agora, com 2 anos de governo, sentiu o marketing dele, sei lá se ele tem marketing, as pessoas ligadas a ele devem ter dito, prefeito, está ruim para o senhor, daqui a 2 anos tem eleição, a coisa está ruim. Aí ele resolveu mexer no secretariado dele para poder ver se melhora um pouco isso aí. Então, nesse secretariado dele, o que está aí acontecendo na boca do povo, eu ainda não vi nenhuma publicação, vi alguma coisa no jornal, mas no diário oficial da prefeitura, eu não sei nem se já saiu ou se não saiu. Eu ainda não li. Mas dizem aí na cidade que na Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana está saindo o Coronel Hudson, né? Isso aí está no jornal de hoje, está saindo o Coronel Hudson, que já estava na hora também de sair, porque há quantos anos que esse coronel está no governo? 6. 6 anos, né? 6 anos no governo, 6 anos, é brincadeira, está na hora agora de trocar da vez a um outro, mas a não ser que o senhor também vá sair dessa secretaria, que eu não duvido, e vai para outro lugarzinho dentro da prefeitura, né? Eu não duvido que isso possa acontecer não, mas tudo bem. E diz que vai lá, está no jornal de hoje, que vai ser o secretário, o senhor Haroldo Gonçalves Filho. Tudo bem. Na Secretaria de Obra diz que vai o vereador Alexandre Cruz e vai um suplente para o lugar dele. Deve ser interesses, negociatas aí de um sair para o outro entrar para ganhar. Bom, só que eu condeno isso porque eu acho que a pessoa se candidatou para vereador. O eleitor votou nele para vereador, deu o poder a ele para defender os direitos do povo. Quando ele abandona essa confiança que o eleitor lhe deu e vai fazer um outro serviço, eu acho que é uma descortesia, é uma falta de respeito com o seu eleitor. Eu, se fosse eleitor desses cidadãos que fazem isso, na próxima eleição eu não votaria mais neles. Que para mim isso é uma falta de consideração. E lá na Secretaria de Conselheiro Paulino, eu não acredito que isso venha acontecer, mas estão dizendo que para o lugar lá do seu Wilson Tavares vai o senhor Jairo Vermelins. Eu não sei, isso aí é boato que está acontecendo, não sei se isso vai acontecer, não sei. Temos que esperar para ver. Em política, a gente acredita em tudo e espera tudo. Na Utran, acho que vai o ex-deputado, o ex-candidato a prefeito, o senhor Onei Ribeiro Botelho. É o que está rolando por aí. Campo do Coelho, sai a vereadora Vanderleia, deixa de ser vereadora e vai ser subprefeita lá do Campo do Coelho, que é a área lá onde ela vive, onde ela mora. É outra falta de respeito dela com os seus eleitores. Tomara que esses eleitores parem, raciocinem e na próxima eleição, pela traição desses vereadores, pela covardia e pela falta de respeito, não vote mais nessa gente. Volta para a Câmara, aqui, o rapaz Sérgio Loubach, passa a ser vereador, que ele é sobrinho daquele senhor Jorge Aguiar lá do Caminhos Dourados e que estava trabalhando no setor de compras da prefeitura. Já estava lá, né? Se candidatou a vereador, não entrou, arranjou uma boquinha lá, agora um vereador sai, aí ele entra como vereador e está tudo certo, está tudo arrumado, está tudo conduzido. Entendeu? Subsecretário de Serviços Públicos, diz que é Fernandinho, que é cunhado do prefeito. Secretaria de Saúde, que trabalha lá, está nomeada lá a mãe do prefeito. Na Câmara, entra o Adriano Pequeno, que vai no lugar da vereadora Vanderleia. E na Secretaria de Governo, é o que rola por aí, diz que a vice-prefeita não é mais secretária de governo. Rompeu com o prefeito, Rogério Cabral, parece que o PMDB rompeu com o Rogério Cabral e a vice-prefeita agora é simplesmente vice-prefeita, que é o cargo que ela foi eleita. Ela tinha assumido a Secretaria de Governo, agora ela entregou a Secretaria de Governo. Essa é a situação que está rolando pela cidade, politicamente falando. Eles já estão prevendo daqui a 2 anos. Tudo bem,
Política é política, cada um tem uma maneira de ver. Para mim, isso tudo aqui é uma falta de respeito com todo mundo, uma falta de respeito com os eleitores, e eles continuam, como sempre, manipulando os eleitores, e cada eleição que chega aí, o eleitor é manipulado e o eleitor continua sendo idiota, continua votando nessa gente que manipula eles. O que a gente vai fazer? O povo, o eleitor é que tem que ser inteligente. Ele não é inteligente. E cada vez eles mesmos sofrem mais, porque eles é que elegem, e o Brasil fica numa situação cada vez pior, e o nosso município, a nossa cidade, está nessa situação caótica aí que todos os senhores estão vendo, estão atravessando. Então aí nós estamos vendo aí o movimento lá na praça, porque uns são contra o corte da árvore, outros são a favor do corte da árvore. Quer dizer, cada um quer uma coisa, aí abraçam a árvore, abraçam o quê? Eu não vejo ninguém abraçar o Hospital Raul Sertã. Os senhores querem coisa mais pior nessa cidade que a saúde? Mas cadê o movimento para alguém ir abraçar o Hospital Raul Sertã para brigar pela saúde? Aí agora, porque estão cortando lá aquela madeira precisa ser cortada? No meu entendimento, minha gente, cada um tem uma maneira de ver. No meu entendimento, tem árvores lá que realmente teria que ser cortadas, tem árvores que deveriam ser podadas, enfim, isso aí está sendo feito através de um estudo técnico. O que eu acho que está errado nisso tudo aí é que não foi apresentado à população, não foi apresentado a ninguém esse estudo técnico, não foi apresentado a ninguém essa licitação dessa empresa que ganhou para fazer aquele trabalho daquelas árvores. Quanto está custando ao município, ao povo friburguense, a derrubada e a poda daquelas árvores? O que vão fazer com aquelas madeiras? Ah, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas isso tudo é de boca, pelo meio da rua. Comprovadamente, não existe nenhuma comprovação. Quanto foi e para quem vai ser as árvores. Não apareceu nenhum estudo técnico aí para que as pessoas que entendem de árvore, biólogos, essa gente que entende, engenheiros florestais, entende e diz assim, não, está correto, não está correto. Nada disso apareceu. Esse é que é o caminho errado. Outro caminho que eu também está totalmente errado é a maneira que estão fazendo o trabalho. Gente, a árvore não se corta daquela maneira. Sobe uma pessoa numa caçamba daquela, mete uma motosserra, uma árvore com 10, 12 metros, 15 metros de altura, é cortada aí embaixo e é jogada no chão. Aí ela desce, ameaçando todo mundo, quebrando tudo, quebrando o banco, afundando o piso. Não é assim que se corta a árvore. Todo serviço tem uma técnica. E corte de árvore também tem técnica. Não é feito daquela maneira. Aquela maneira ali é uma maneira completamente errada de fazer aquele trabalho. É uma maneira de fazer um trabalho de pessoas que não são técnicas, que pessoas que foram botadas naquelas caçambas e dito assim para ele, ó, mete a motosserra que esse troço vai cair. A gente vê que não são pessoas técnicas para fazer aquele serviço. Não são pessoas técnicas. Esse é o grande erro. Além de ameaçar os veículos que por ali passam, as pessoas que transitam e o próprio trabalhador que está ali, o próprio homem que está em cima daquela caçamba para cortar aquelas árvores, além de botar em risco a vida dessa gente toda, é uma incoerência a maneira que aquele trabalho está sendo feito. Aí eu acho que realmente o Ministério Público e a Justiça tinha que intervir pela forma do que o trabalho está sendo feito e ver esse laudo técnico, ver essa licitação de quem ganhou, quanto ganhou, para fazer aquele trabalho que eles não estão fazendo com nenhuma técnica, e realmente o destino daquela madeira. Sabe por quê? Porque essas três coisas são importantes, porque quem paga essas três coisas somos nós, que pagamos os nossos impostos. Esse dinheiro é nosso, não é para ser feito de qualquer maneira. Não é para ser feito na força, como está sendo feito. Nós não estamos na ditadura. Não, nós vamos derrubar e acabou. Aí as pessoas que se opõem ao contrário, vê amedrontada, ameaçada pela polícia. Ninguém cometeu crime nenhum.
As pessoas estão ali reivindicando alguma coisa. Tudo tem que ser conversado. Não é dessa maneira. A maneira que o trabalho está sendo feito, no meu entendimento, é totalmente errado e ilegal. Doutora Tabata. Nildo, voltando à questão dos secretários que você falou, troca-troca, eu estou sabendo de mais um, não sei se você está sabendo. Não. A troca do secretário de saúde. Ah, também? Não, também. Estou sabendo. É tanto boato que a gente não sabe. Isso tudo aqui, a grande maioria aqui ainda é boato, né, doutora Tabata? Que ainda não foi praticamente publicado. Que vai voltar um antigo secretário, né, uma pessoa que já foi secretária e médico. Ah, é? Também. Não, esse eu não estou sabendo, não. Você vê que é muito boato, né? Pois é. Vou até botar aqui na minha relação para a gente ver, né, doutor? Pois é. A gente tem que apurar essas coisas todas, né? Bom, gente, a nossa cidade não é brincadeira. Eu recebi algumas informações, algumas reclamações de que o que está acontecendo lá na FAOL, que a gente hoje não sabe se é real ou se é FAOL. Essa é uma grande dúvida que existe na nossa cidade e nós já fizemos diversos comentários aqui no programa e até hoje ninguém veio a público para esclarecer se a empresa hoje é FAOL ou é real. Até hoje todo mundo se calou e ninguém veio aqui. Nos ônibus tem FAOL, tem emblema da prefeitura, tem tudo, só não tem nada da real. Emblema da prefeitura por quê? Os ônibus não são municipais, não são do município, não são propriedade do município, não sei porque que tem emblema da prefeitura. Entendeu? Então, isso aí é uma incógnita que ninguém sabe. Bom, então, o que aconteceu? Vieram conversar comigo e disseram que aconteceram algumas reuniões com os funcionários da FAOL ou Real, que eu não sei, onde a carga de trabalho deles é de 7 a 8 horas de serviço, sem paralisação. E na carteira de trabalho deles consta 6 horas. Se por um acaso o motorista paralisar o carro para fazer algum tipo de alimentação, vamos dizer, o motorista, bom, hoje eu quero almoçar, eu vou almoçar. Se ele para almoçar, esse período que ele parou para almoçar, ele vai ter que acrescentar no final do horário dele. É o que diz que está acontecendo. Diz que as férias dos trabalhadores não são completas, tendo funcionário que nem tiram suas férias. Na reunião que fizeram, diz que exigiram que os trabalhadores assinassem um livro de presença. Essa reunião foi, segundo me informaram, foi feita lá no sindicato. Diz que exigiram que os trabalhadores assinassem um livro de presença. E também um documento onde o empregador, propunham um fornecimento de uma cesta básica, um plano de saúde, um auxílio funeral, pela aceitação da redução de 3 para 2 turnos de trabalho. O que é isso que me explicaram? Que hoje tem 3 turnos de trabalho e tem 3 turnos de trabalhador. Manhã, tarde e noite. Aí eles agora querem reduzir esse para 2 turnos e em troca disso eles vão dar a cesta básica, o plano de saúde e auxílio funeral, que isso tudo já é um direito do trabalhador, com 2 ou com 3 turnos. Não é, doutora Tabata? Não é um direito do trabalhador isso? Então por que agora que vai diminuir para 2 turnos vai dar isso? Que eles já deviam estar recebendo isso, que é um direito do trabalhador. Bom, na reunião também deixaram transparecer que a empresa encontra-se em dificuldade financeira e administrativa, motivo da redução de 3 turnos para os 2 turnos, e as pessoas que relutarem em aceitar têm ameaças de demissões. Na reunião também foi colocado que, por motivo dessa situação dos 2 turnos, o empregador estaria oferecendo a cesta básica, plano de saúde, eu já falei, mas que dependeria ainda da aprovação do dono da empresa lá no Rio de Janeiro. Ué, se o dono da empresa é no Rio de Janeiro, não é a FAOL, é real. Diz que isso foi colocado na reunião. Se teve alguma pessoa que esteve nessa reunião e pode entrar em contato comigo para esclarecer isso que eu estou colocando, eu até agradeço, porque aí a gente passa a informação dentro da realidade de alguém que foi lá e escutou tudo isso aqui.
estipularam um prazo até 28 de fevereiro, onde será dada uma resposta aos trabalhadores. Então vão levar essa colocação para o dono da empresa no Rio de Janeiro e até o dia 28 de fevereiro diz que vão dar uma resposta aos trabalhadores. Me informaram também que existe funcionários com carteira profissional assinada pela FAOL, que são os mais antigos. E já tem funcionário assinado, os mais novos, assinado com as suas carteiras pela Real. Não consigo entender. Isso eu já tinha comentado aqui no programa. Eu não consigo entender como é que uma empresa só tem carteira assinada por duas empresas. Você sabe o que foi? O que me falaram é o seguinte, quando a Real comprou a FAOL, os funcionários que estavam já na FAOL permaneceram com a carteira assinada ali pela FAOL. Sim. Por quê? Haveria um gasto muito grande para a Real dispensar todos, fazer a rescisão no sindicato, homologar a rescisão, tudinho direitinho e recontratar. Ué, mas um dia ela não vai ter que indenizar essa gente quando for embora? Mas aí botaram isso para frente. Não, mas aí vai ser assim, conforme você vai saindo, eu vou contratando, os que eu já vou contratando. Não faz de uma vez só. Isso. Eles vão ganhando dinheiro e vão pagar eles com o nosso dinheiro. Isso. Entendi. Bom, eu tenho aqui, em meu poder, o nome dos componentes aqui de Nova Friburgo que estão respondendo pela FAOL. São 1, 2, 3, 4 pessoas. Eu não vou citar o nome desses 4 cidadãos, porque eu não tive contato com eles. Eles sabem quem são eles, lógico. Se eu sei quem são eles sabem quem são eles. Se eles quiserem entrar em contato comigo para conversar isso, para explicar esse assunto direitinho, eu estou às ordens. Os senhores podem entrar em contato comigo, que a gente senta e conversa e vocês me explicam toda essa situação. O interesse do programa, o meu interesse é trazer a realidade dos fatos e não trazer o que falam. Então, melhor que esses 4 cidadãos aqui para explicar isso, não tem. Eu estou à disposição de vocês, e se vocês quiserem passar essas explicações para a gente fechar isso, eu estou às ordens de vocês. Nedo, posso fazer uns comentários? Fica à vontade. Você disse aí que eles vão aumentar a carga do funcionário, né? Não, eles vão para reduzir o turno. Bom, se eu que trabalhava 6, vou passar a trabalhar 8 e só haverá 2 turnos, querendo ou não, empregados vão ser dispensados. Porque se eu tenho um número de funcionários para trabalhar 3 turnos, eu vou ter uma demissão e não vai ser uma demissão boa. Com certeza. Entendeu? Vai ser uma demissão considerável, porque eu vou pegar o turno da manhã e vou estender para um pouco da tarde. Eu vou pegar o turno da tarde, botando para ele pegar mais tarde um pouquinho, para ele sair à noite. Não tenha nenhuma dúvida disso. E as linhas que trabalham à noite, de madrugada, vamos dizer, a conselheira Olaria vai parar de existir. Já que eu não tenho mais o turno da noite? Eu não sei o que eles vão fazer com isso, mas a proposta que me trouxeram, que foi conversada na reunião, foi isso aqui. Entendeu? Agora, outra coisa que você comentou aí, que eu já ouvi falar também, que a FAOL, Real FAOL, anda mal das pernas. Inclusive, já chegaram a comentar que já haveria uma outra empresa querendo comprar, e já houve um bochicho, um boato, eu não sei se chegou a ser ouvido, que seria a Aviação Brasil. Que iria comprar a FAOL. Isso aí eu não soube ainda não. Você não falou o nome dos funcionários, mas eu vi ali, que eu dei uma esticadinha de olho aqui, e vi o nome de uma figurazinha bem conhecida, não só dos funcionários, mas de qualquer um que necessite alguma coisa dentro da FAOL. Essa pessoa, ela se acha o dono da empresa. Entendeu? E ele não é. Ele é um simples funcionáriozinho encarregado dentro da garagem. E ele se acha o dono. Infelizmente. Sabe o que é isso? É quando o poder, é quando você está ali num carguinho. Toda a vida. Aí vem, você sofre uma promoção, ganha um pouquinho a mais, você deixa de ver o lado humano, o lado pessoal, e passa a ver o lado visionário. Então o poder, infelizmente, sobre a cabeça de certas pessoas. Se eu fosse dona da empresa, uma das primeiras pessoas que eu mandaria embora seria ele. 2523-9705.
entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Depois a senhora vai fazer o cantinho do idoso, mas antes do cantinho do idoso eu quero passar aqui para os nossos telespectadores o título, minha gente, até pode ser desagradável, mas que é muito verdadeiro, eu não tenho dúvidas, doutora Tabata. Sacanagem é comparar a reforma de um deputado com de uma viúva. Concorda? Com certeza. Sacanagem é um cidadão ter que descontar 35 anos para receber a aposentadoria e aos deputados bastarem somente 3 ou 6 anos, conforme o caso. Aos membros do governo, para receber a pensão máxima, só precisam do juramento de posse. Sacanagem é que os deputados sejam os únicos trabalhadores deste país que estão isentos de 1/3 do seu salário mínimo em IRS. Sacanagem é pôr na administração milhares de assessores, leia-se, amigalhaços, com salários que desejariam receber os técnicos mais qualificados. Sacanagem é a enorme quantidade de dinheiro destinado a apoiar os partidos, aprovado pelos mesmos políticos que vivem deles. Sacanagem é que ao político não se exige a mínima prova de capacidade para exercer o cargo, e não falamos intelectual ou cultural. Sacanagem é o custo que representa para os contribuintes a comida, carros oficiais, motoristas, viagens, sempre em primeira classe, cartões de crédito pago para os políticos. Sacanagem é que os políticos tenham quase 5 meses de férias ao ano, 48 dias no Natal, 17 na Semana Santa e 82 dias no verão. Sacanagem é que os políticos, quando cessam um cargo, mantêm 80% do salário durante 18 meses. Sacanagem é que ex-ministros, ex-secretários de Estado e altos cargos da política, quando cessam, são os únicos cidadãos deste país que podem legalmente acumular 2 salários do erário público. E sacanagem é que se utilizem os meios de comunicação social para transmitir à sociedade que os funcionários só representam encargos para os bolsos dos contribuintes. Essas são algumas das sacanagens desse país, doutora Tabata. Doutora Tabata, cantinho do idoso, por gentileza. Bom, vamos nós, né, continuar estudando aquele código que eu mais amo, que eu tenho mais carinho e mais apreço, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor. E hoje, o que eu trouxe para a gente? Eu trouxe a parte do código que fala com relação à proteção, à saúde e à segurança dos produtos que são, não só dos produtos, mas produtos e serviços que são colocados no mercado para que possamos comprar e usar. O que o nosso código prevê? Ele prevê que os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou à segurança dos consumidores. Ele não pode acarretar danos à saúde e à segurança dos consumidores, exceto os que são considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar informações necessárias e adequadas a seu respeito. Então, quer dizer, existem produtos e serviços que são colocados no consumo, disponibilizados para o consumidor, mas que existe um certo risco para a saúde e a segurança do consumidor, né? O receptor final daquele produto, daquele serviço. No entanto, o fabricante e os fornecedores, eles são obrigados a informar os riscos e que aqueles produtos e os serviços podem ocasionar e quais são as observações e quais são os cuidados que nós temos que fazer para uma utilização adequada daquele produto e daquele serviço. Em se tratando de produto industrial, o fabricante
ele tem que prestar informações a que se refere esse artigo, tá? Que é o artigo 8º do Código de Defesa do Consumidor, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto, que é um manual de instrução, né? Então, eu compro um produto ou faço aquisição de um serviço e eu tenho ali um manual de instrução. Produtos industriais, principalmente, vamos dizer, uma faca elétrica, né? Um produto que coloca a risco à saúde da pessoa, um micro-ondas mal utilizado, uma máquina de lavar, produtos assim que podem de alguma forma causar um risco, né? Uma máquina de solda, essas coisas assim, que eu preciso do manual de instrução para que ele me informe ali a forma mais adequada e segura de se utilizar esse produto. O fornecedor dos produtos e serviços potencialmente nocivos, aqueles que são nocivos no seu patamar maior, ou perigosos à saúde do consumidor, mas também à sua segurança, eles devem informar de maneira ostensiva, sempre ali, estão sempre ali informando, e adequada a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis no caso concreto. Então, se eu faço uso de um produto ou de um serviço nocivo à minha saúde ou à minha segurança, o fabricante ou o fornecedor, ele tem que estar informando de forma ostensiva e adequada, constantemente, né, de forma ostensiva, de forma adequada, os perigos que aquele produto ou aquele serviço pode causar à minha família, à minha saúde. O que eu tenho para dar para vocês como exemplo? São esses cabos. Se a gente passar ali na Avenida Alberto Browne, a gente vai ver em alguns pontos da cidade os cabos de alta tensão que vão passando ali na avenida, tem uns cartazinhos, né, junto a eles: perigo, alta tensão, cuidado, alta tensão. Então, quer dizer, aquilo ali eu estou informando de forma ostensiva e adequada, eu estou dizendo que aquilo ali é um risco à sua saúde e à sua segurança. Tenha cuidado ao passar ou se aproximar daquele serviço. Assim como também a utilização, vamos dizer, do que eu falei, da faca elétrica, da solda, da motosserra e de outros produtos que podem provocar danos à minha integridade física, tá? No caso desses produtos e serviços, o fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que ele saiba ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou à segurança. Se aquele produto tem um alto grau de periculosidade e nocividade à segurança do consumidor, o fornecedor, em hipótese alguma, ele pode colocar esse produto no mercado. O fornecedor de produtos e serviços que posteriormente à sua introdução no mercado, quer dizer, eu lancei um produto no mercado, eu vou pegar e vou descobrir que esse produto ele está apresentando uma periculosidade. Ele deverá comunicar esse fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores através de anúncios publicitários. Então, se eu coloquei vamos dizer, uma serra elétrica no mercado, e aí, depois que eu lancei essa serra elétrica, eu descobri que ela possui um dispositivo que, dependendo do uso, do tempo de uso, ele vai provocar um dano àquela serra e um risco à saúde do consumidor que está utilizando a serra, eu tenho que comunicar às autoridades competentes e utilizar os meios de informação, os meios publicitários, a internet, a televisão, o rádio, outdoors na rua, comunicando os riscos e, em alguns casos, se possível, fazer o recall, né? Pegar de volta esses produtos dos consumidores e fornecê-los produtos novos, já adequados, ou então providenciar os reparos ali.
Eu também, o artigo também diz que esses anúncios publicitários, eles vão correr às custas do fabricante, do fornecedor do produto. Então, quer dizer, de forma alguma, eu, população, eu, consumidor, vou ser responsável pelo pagamento da responsabilidade da qual cabe ao fabricante ou fornecedor. E sempre que se tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os estados, o Distrito Federal e o município deverão informá-los a respeito. Então, quer dizer, os nossos poderes, né, municipal, estadual, distrital e federal, quando tiverem conhecimento de algum produto ou serviço que cause dano à integridade física do consumidor, eles deverão comunicá-los o mais possível também. E de que forma? Através também dos meios de comunicação. Então, quer dizer, o nosso Código de Consumidor é uma lei muito bem elaborada, ela pensa em tudo, e isso a gente vai vendo cada semana um pouquinho que nós vamos trazer aqui para vocês, para que a gente vá conhecendo, sabendo o que é previsto no Código de Defesa do Consumidor e quais são os nossos direitos e as nossas obrigações, porque nós, consumidores, também temos obrigações. Perfeito. Mais uma explicação, uma informação sobre o Código de Defesa do Consumidor, efetuado pela doutora Tabata, que acontece, né, todas as semanas no programa em Defesa do Consumidor, e que é o Cantinho do Idoso. Dilma precisa explicar o que sabia. Em artigo sobre corrupção na Petrobras, jornal britânico, doutora. Uau! Jornal britânico lembra que presidente foi do conselho. O jornal britânico Financial Times cobrou da presidente Dilma Rousseff que ela explique o que sabia do esquema de corrupção na Petrobras e quando soube dele. Em artigo publicado na última sexta-feira, o jornal destaca que, apesar de não haver acusações de que Dilma estaria diretamente envolvida no esquema alvo da Operação Lava Jato, ela deve explicações, já que fez parte do Conselho de Administração da estatal durante boa parte do período investigado. Ao se referir à diretoria da Petrobras, a publicação afirma que o tempo para ser indulgente já passou. No texto intitulado Limpando a Bagunça na Petrobras, o Financial Times afirma que a empresa representa o melhor e o pior do Brasil, referindo-se à competência técnica de um lado e à corrupção de outro. Isso não tem apenas consequências corporativas, ressalta o artigo, destacando que as denúncias também ameaçam a economia brasileira e o governo. A Petrobras é grande demais para fracassar, mas também é corrupta demais para continuar como está. Lembrando o fato de o ex-gerente Pedro Barusco ter se comprometido a devolver 100 milhões de euros aos cofres públicos, o artigo sublinha que as estimativas são de que 20 bilhões de euros tenham sido roubados, desviados ou gastos em projetos que eram elefante brancos, tão pobremente concebidos que até Hugo Chávez, ex-presidente da Venezuela, se recusou a investir nele. Lembra que ele recusou? Com certeza. Ele sabia. Também são lembradas as acusações de que dinheiro desviado no esquema teria sido usado para adoçar aliados e financiar as campanhas de Dilma à presidência. O escândalo de agora sucede o do Mensalão, que levou à condenação de políticos veteranos pela primeira vez no Brasil. Diz o Financial Times, para concluir, com a Petrobras, no entanto, a resposta precisa ser mais rápida e mais firme. Isso aqui foi publicado nesse jornal, Financial Times. Uma vergonha para o Brasil, né? Mais uma vergonha. Mais uma vergonha para o Brasil, está aqui. É uma loucura. Como cristão, um ser humano merece uma chance de se converter e mudar de vida. Alguns acham
que esta oportunidade não foi dada ao brasileiro executado na Indonésia. Ele não foi pego de surpresa e conhecia a lei vigente naquele país. Portanto, teve tempo de pensar, mas preferiu desafiar a lei local. Gostaria de saber se a presidente Dilma, direitos humanos e outros mais se sentiriam indignados se o sentenciado fosse, por exemplo, o traficante Marcinho VP. No Brasil, acontecem por ano mais de 50 mil homicídios. Mais da metade decorre de guerra de traficantes com bandidos rivais ou com a polícia. Milhares de famílias são destruídas, desestruturadas. Não vejo nenhuma autoridade se mostrar indignada com esta situação. Dilma pediu clemência para um bandido. Uma ministra disse ser incompreensível para a população brasileira a pena de morte. Ora, tal pena é compreensível para muita gente. O menino de 5 anos arrastado em um carro no Rio, a dentista queimada viva em São Paulo, crimes bárbaros. Alguma autoridade telefonou para os pais destas vítimas ou de milhares de outras do Brasil? Pergunto eu. Os de policiais torturados e mortos por bandidos não recebem sequer uma voz de apoio. Certos autores de crimes cruéis são irrecuperáveis. Só nossos sociólogos dizem ao contrário. Pena é para punir e não para recuperar alguém. Recupera-se quem pode ser recuperado. Fascínoras do Estado Islâmico que decepam cabeças de inocentes, nazistas que matavam crianças por serem judias, eram recuperados. Este é um país sem a mínima noção de nada. Não é verdade? Com certeza. Com certeza. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Eles ficam zangados, mas é a pura verdade. Bom, eu quero agradecer a participação das pessoas que participaram do programa, estão participando do programa através dos telefones, e aqui eu tenho um senhor que mandou aqui para mim, mas ele não colocou o nominho dele. Vamos lá. Boa noite, Niedo. Parabéns pelo programa. Já está aqui. Me chamo Arlandes de Conselheiro. Gostaria de saber da doutora Tabata o que posso fazer para rever meus direitos de proprietário da casa onde moro. Há mais de 50 anos. Essa casa era da minha mãe. Somos 2 irmãos, eu e minha irmã. Antes da minha mãe falecer, ela, através do meu cunhado, fez uma jogada passada a casa para outra pessoa. Depois, essa pessoa passou para o nome do meu cunhado, que está até hoje. Não houve dinheiro na transação. Esse meu cunhado paga o IPTU e me dá uma ajuda de custo de R$200 todo mês. Ele fica me enrolando, falando que vai desmembrar e dar a minha parte, mas nunca faz. Isso com isso já faz mais de 30 anos. O que devo fazer, doutora Tabata? Me ajuda, já sou idoso, doente, sofro de trombose, sou aposentado, ganho salário mínimo. O que devo fazer para reverter esse caso? Não quero ser mais caseiro deles. Doutora Tabata, no caso da minha morte, a minha esposa tem direito a continuar na casa? Doutora Tabata, por gentileza. O senhor Arlandes, o caso do senhor é um caso meio complicado para a gente estar conversando aqui no programa. Eu vou dar uma orientação assim muito rapidinha, mas eu gostaria muito que o senhor ligasse lá para a BAC, conversasse comigo, ou que o senhor pudesse dar um pulinho lá para a gente conversar pessoalmente, que existem certos detalhes aqui que a gente tem que prever, mas são 30 anos que isso foi passado, mas há quanto tempo o senhor tem conhecimento? Porque existe na justiça o que nós chamamos de prescrição, seriam prazos para se dar entrada em processos para se ver alguma coisa. E dependendo, para tentar reverter essa questão aqui de que foi passada para o nome de um terceiro, que funcionou como um laranja e voltou para as mãos, né, através do seu cunhado,
talvez a gente não possa fazer nada, mas se existe uma casa do senhor construída, porque o senhor fala aqui em desmembrar, se existe uma casa construída no terreno, o senhor tem direito a essa casa, entendeu? A sua esposa, no caso do seu falecimento, também tem direito à sua casa. Então, são certas coisinhas que a gente levaria muito tempo aqui explicando, por isso eu peço para o senhor ou dar uma ligadinha ou passa, que é melhor, lá na ABAC, que eu explico para o senhor com mais calma. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Senhor Carlos Alberto do Cônego, obrigado pela participação. Niedo, parabéns pelo programa. Niedo, o povo friburguense ficou revoltado com o prefeito por ele ter derrubado as árvores da praça, tendo causado um frisson danado nas redes sociais. Nada contra. Mas por que esse mesmo povo friburguense não sai às ruas contra as tarifas abusivas que são cobradas pelas concessionárias que estão aqui em Nova Friburgo, tais como FAOL, Energisa e Águas de Nova Friburgo? E mais, por que não se levantam contra esse mandatário solicitando a ele o acerto na saúde de Nova Friburgo? Até quando o nosso povão sofrido, ou estou enganado, vai continuar deixando que o prefeito continue deixando de fazer o que prometeu em sua campanha? Fale, Niedo, pois você é a voz do povo na TV. Tudo isso aqui, senhor Carlos Alberto, eu coloco aqui em todos os programas, né, doutora Tata? Tanta coisa que esse povo tem que fazer. Não, igual o senhor Carlos Alberto falou, nada contra o movimento das árvores, mas tem tanto movimento para fazer e ninguém faz. Entendeu? Ou diz que hoje, eu fiquei sabendo, daqui a pouco eu vou mostrar, fiquei sabendo que hoje lotaram a Câmara dos Vereadores para questionarem sobre as árvores. Por que não vão lá questionar sobre a saúde, sobre a FAOL, sobre a Energisa, como o seu Carlos Alberto colocou aqui para mim? Sobre a UPA de Olaria. Sobre a UPA de Olaria, de Conselheiro. Sobre a UPA que era para Olaria, agora vai para o Raul Sertã e não começou diabo de obra nenhuma. A de Conselheiro que não tem nada, não tem remédio, não tem nada. Niedo, você quer uma comparação com relação à UPA? Ontem nós estávamos indo embora, eu estava indo embora, aí eu encontrei com a dona Vânia. Sim, sim. Que você está sempre mandando um abraço. Sim. Aí tinha um senhor conversando com ela, e esse senhor comentou que ele estava passeando, que a sogra dele passou mal e que foi levada para a UPA. Chegou lá na UPA, viram o caso dela, que era um caso cirúrgico, e perguntaram se queria operar ela ali naquela hora. Ué. Aí ele virou e falou assim, mas operar, mas lá em Friburgo ele tá assim. Aí ele falou assim, poxa, mas Friburgo, uma cidade tão bonitinha, tá ficando assim agora, não tá ficando assim não, já está assim, ó. Já está assim há muito tempo. É verdade, é verdade. Senhor Jairo do Vale dos Pinheiros, obrigado pela participação. Niedo, parabéns pelo belo serviço que faz à frente das câmaras e principalmente para a população friburguense. Niedo, moro aqui no Vale dos Pinheiros, bairro considerado nobre desta cidade. Já externei a minha preocupação nos programas anteriores com referência ao abandono do nosso bairro. Niedo, pasme, a capina que era uma coisa corriqueira nos mandatos anteriores, nesse atual mandato ficou a ver navios. O mato está insuportável nas calçadas para quem vai em direção ao sítio da Pedra. Será, Niedo, que esse tipo de serviço acabou? Para que serve os IPTUs da vida? É de cair o queixo, o desleixo que o atual mandatário tem deixado na nossa cidade. Não sei a quem posso me dirigir para que tome devidas providências nesse sentido. Você poderia nos dar alguma dica? Está difícil, senhor Jairo, de lhe dar uma dica, porque a gente cansa de falar isso aqui, cansa de pedir, cansa de deixar registrado e eles continuam não fazendo nada. É muito triste. Senhor Fernando de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, a Câmara hoje está em festa. O prefeito está mexendo na Câmara como se a Câmara fosse o seu guarda-roupa. Ele tirou a Vanderleia, colocou no Campo do Coelho, tirou o Alexandre Cruz e colocou na Secretaria de Obra. O que o Alexandre Cruz entende de obra enquanto a politicagem mandar nos cargos técnicos, o povo é que vai
se danar. É verdade. O Alexandre Cruz já ocupou esse cargo no governo da... Serviço público. Serviço Naquela época público. ele faz faxina bem, ele deve ser, o Alexandre Cruz, eu acredito que ele seja meio pedreiro. Acredito. Senhor Luiz Sanches de Conselheiro, parabéns pelo seu excelente trabalho. Niedo, a minha mãe tem 82 anos, é viúva, pois o meu pai já faleceu há 11 anos. Ela é uma pessoa muito independente, tem relativa saúde e por isso não aceita morar com os filhos. Sempre quis morar sozinha. Ela não tem casa própria. Mora de aluguel há cerca de uns 10 meses. Ela alugou uma pequena casa para ficar mais perto dos filhos. Fez contrato, apresentou fiadores, registrou o contrato em cartório, fez tudo direitinho. Só que agora, faltando 2 meses para fazer 1 ano, o proprietário pediu a casa. Isso é legal? O contrato não é de 30 meses? Doutora Tabata, por favor. Bom, seu Luiz, o senhor tem que olhar se existe a cláusula que permite que o proprietário peça a casa. Ele pode pedir a casa sim, mas ele tem que ser para uso próprio, né? Para ele ou para alguém da família dele, filho, filha, essas coisas assim. E ele tem que dar um prazo de 30 a 90 dias para que a sua mãe procure uma casa nova, mas o checkmate de toda a situação é o que está no contrato. Dá uma lidinha, se o senhor tiver uma dúvida, passa lá no escritório que a gente vê sem qualquer compromisso para o senhor, o contrato explica direitinho. Alaíde do Periceu, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, tenho 79 anos e adoro o quadro Cantinho do Idoso. Programas iguais ao seu é que melhora a consciência das autoridades para melhorar o tratamento dos idosos. Eu sei que ainda falta muita coisa para o idoso ser respeitado nesse país, mas tendo pessoas iguais a você, mostrando que as leis existem, a coisa melhora. Niedo, existe alguma lei que dá direito à pessoa idosa que não consegue se locomover ter direito a um acompanhante pago pelo SUS? Existe a lei para isso. Sim, perfeito. Dona Laide, o Niedo já trouxe aqui no programa, nós já falamos isso, que o INSS, ele dá 25% a mais, não é isso? Para quem não quer o acompanhante. 25% ou 20% a mais do seu salário de contribuição para que você possa pagar uma pessoa para cuidar da senhora. É verdade. Senhor Joacir de Conselheiro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, você tem toda a razão. Nosso país está caminhando para o caos. Domingo, com a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, eu pude medir a real gravidade do nosso país. A briga para a eleição da Câmara, com a derrota do candidato do governo, vai custar muito caro, porque esse deputado que ganhou é bandido, também corrupto, está envolvido também no escândalo da Petrobras. Esse Eduardo Cunha é todo cagado. Também o Renan Calheiros. Esse já participou de todas as tramóias que já teve no Senado. Niedo, você tem razão. Estamos no mato sem cachorro. É verdade mesmo. A coisa vai ficar muito séria. Dona Cátia do Centro, parabéns pelo programa. Niedo, eu temia por acontecer o que está acontecendo. O prefeito Rogério Cabral, na ânsia de continuar no poder e vendo a sua aceitação caindo, resolveu oferecer boquinhas para todo mundo. Chamou o Ney, Jário Vermelinge, o empresário Zé Rezende, que no governo Heródoto era secretário de Serviços Públicos e é irmão do ex-secretário-geral do governo Heródoto, Braulio Rezende. E oferece secretarias e autarquias para todo mundo. Esse país não vai mudar nunca. É triste a saúde no CTI. Dona Cátia, a senhora tem toda a razão. Senhor João Lemos de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo virou circo mesmo. O prefeito deu a louca, chamou todos os partidos para compor o governo e com isso vem o PDT do Onei Botelho, que vai ficar com a antiga Altran. O SHOV, o titular vai ser o empresário Haroldo, conhecido como o Haroldinho das farmácias nacional. Virou brincadeira. Que o nosso trânsito precisa de remédio? Isso até concordo.
mas não esse. Senhor Hélio do Centro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu estava na Câmara até agora, há pouco, e saí de lá horrorizado. Niedo é tanto puxa-saco. Até o ex-prefeito de Macaé, o tal de Riverton, estava lá para prestigiar a posse de Adriano Pequeno. O prefeito chegou com a maior cara de pau e tomou assento na mesa. A Câmara lotada, chegou os manifestantes que são contra o corte das árvores, cheios de faixas, protestos, etc, etc. É um verdadeiro risco. Senhor Joel de Sá Martins. Obrigado, Joel de Sá Martins, pela sua participação. Eu não conheço esse moço, não. Eu também não conheço, não. Parabéns pelo programa, Niedo. Eu estou muito feliz. A minha esposa está bem, melhor, ela está se recuperando na casa das irmãs, já está andando, falando direitinho, e eu tenho que agradecer muito a você, Niedo, e a doutora Taba. Obrigado, Niedo, obrigado, doutora Taba, que Deus não abandone vocês nunca. Obrigado, São Martins, e dá aí um abraço na dona Zilda, que eu, qualquer hora dessa, eu vou fazer outra visitinha a ela. Aí ele vai me levar junto, porque se não for, eu puxo a orelha dele. Dona Márcia, do loteamento Nova Suíça, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, você sabia que a FAOL já apresentou à Prefeitura as planilhas e pede que as passagens passem para o valor de R$ 3,44? Estamos fritos, amigo. Aí. Poxa, eu que já estava achando R$ 3,30, um absurdo, R$ 3,44? Eles não pedem pouco, não. Moleza não. Senhor Joacir de Conselheiro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, com todas essas mexidas que o governo está fazendo, no governo, será que o prefeito vai esquecer de ajudar o povo de Conselheiro? Porque se ele não tirar o Wilson Tavares daqui, nós vamos ficar arrasados. Eu acho que vai tirar. Pelos boatos que eu estou escutando aí, acho que vai. Dizem que quem vai para aí é o Jairo. É o que estão dizendo. Dona Lourdes de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Perto da minha casa tem uma senhora que tem 94 anos. Ela tem uma filha que toma conta dela há 20 anos. Essa filha recebe a aposentadoria da mãe, que é um salário mínimo para tomar conta da mãe, só que ela tem um irmão que inclusive tem situação boa e se apoderou do cartão, ele recebe a aposentadoria da mãe e só dá para a irmã tratar da mãe. Migalhas. Doutora Taba, o que ela deve fazer? Se ele tem o cartão da mãe, ele não tem autorização, ele tem a senha e digita a senha. Bom, a senhora vai explicar, mas já está praticamente explicado. Dona Lourdes, ela tem que fazer o seguinte: primeiro, ela tem que ir no banco e pedir o cancelamento daquele cartão e fazer a solicitação de um novo cartão. Ou então, a senhora levar lá no cartório e fazer uma procuração para ela, filha. Isso que eu ia falar agora. Fazer uma procuração para somente ela receber. A senhora pega os documentos e avisa para essa menina, ela pega os documentos da mãe, vai a um cartório, faz uma procuração para que somente ela possa receber, autorize ela a receber, porque com essa procuração ela só vai poder receber na boca do caixa, como a gente costuma fazer, e não vai haver problema nenhum. E já que ele tem uma situação boa, faz o seguinte, bota ele na justiça pedindo para ajudar a mãe, né? Já que ele tem uma situação boa e está querendo se apoderar da aposentadoria da mãe, que é um salário mínimo, bota ele na justiça e pede para ele ajudar a mãe. É mais que a obrigação dele, está previsto no código no nosso Estatuto do Idoso. Dona Elisângela de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, a doutora Tapa deu uma informação aí no programa que o secretário de saúde vai sair. Não é verdade. A única secretaria que o prefeito não vai mexer é a de saúde, porque o Luiz Fernando é vereador, tem mandato e é do PDT, que agora fechou totalmente com o governo. Antes o vereador Luiz Fernando era do governo, sem a concordância do partido. Agora que o PDT fechou também, doutora Tapa, ninguém sai mais. Agora o PDT tem a Secretaria de Saúde e a Autarquia de Trânsito. O Ney Botelho manda mesmo. Foi alertado isso.
Mas, então é o boato. Dona Elisângela, porque na reportagem que eu li, estava lá que a secretaria, né, que o secretário de saúde seria mudado e que voltaria a ser um médico que já foi. São os boatos, né, doutor? Boatos. A gente só vai saber quando realmente acontecer. Senhor Modesto da Vila Amélia, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu fui multado naquele sinal da rua Monte Líbano. Niedo, aquele sinal não dá nem para avançar, porque quando ele abre, tem um batalhão de gente atravessando e com isso não dá para avançar. O guarda fez isso de sacanagem comigo. Essa é a autarquia que é cabide de emprego. Ô, Modesto, de qualquer maneira, mesmo que você tenha pago ou não tenha pago essa multa, você pode fazer o recurso e questionar isso. Se você precisar, me procura lá que a gente faz isso para você. Senhor Aldair de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, enquanto os poderes executivos tiverem que viver reféns dos partidos políticos, esse país não vai para frente. A presidente Dilma tem 28 partidos que dão sustentação ao seu governo. E ela tem que sair dando ministério para todo mundo, e você vê a farra que é. São 39 ministérios. Isso acontece no âmbito federal, acontece no governo estadual e aqui no nosso município. Não é diferente. Agora, com o desespero do Rogério, vendo a sua avaliação despencar, está chamando todo mundo para o governo e, pasmem os senhores, a antiga Altran vai parar nas mãos do PDT e o seu titular vai ser o dono das farmácias nacional, conhecido como Araldinho. É triste, mas é triste mesmo, né, cara? Quer dizer, a secretaria que precisava de uma pessoa, né, que ali de conhecimento, vamos dizer, um engenheiro de trânsito, não vai ter ninguém. Dona Jaqueline do Centro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, é verdade que com essa reformulação que o governo está fazendo na máquina administrativa, o doutor Lorival foi demitido da presidência da Jari? Dona Jaqueline, oficialmente eu não tenho conhecimento, que eu não vi publicação em nenhum diário oficial ainda do município, mas existe realmente o boato que o doutor Lorival foi demitido. É boato, oficialmente eu ainda não vi no diário oficial. Seu José do Perecê, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Eu tenho uma casa, eu fiz a planta, averbei, agora eles estão exigindo o CND. Eu nem sei direito o que é. Eu só sei que se trata de uma certidão negativa. Só que essa certidão negativa custa R$ 3.948. Só que eu ganho um salário mínimo. Eu queria saber da doutora Tapta o que posso fazer. Que loucura, hein, doutora? Bom, seu José, eu também não sei o que se trata esse CND, mas o senhor pode ser... Deve ser certidão negativa de débito. Deve ser CND, certidão negativa de débito. Agora, custar R$ 3.948 é muito caro. É muito dinheiro, né? O que eu orientaria o senhor é que, em virtude do senhor ser uma pessoa que ganha um salário mínimo, então a gente considera, no meio jurídico, uma pessoa hipossuficiente, eu indicaria que o senhor procurasse a Defensoria Pública para que eles lhe ajudassem, através do atendimento deles, que o senhor conseguisse essa certidão de forma gratuita, porque a Defensoria, ela tem poder para fazer isso. Senhor Flávio de Conselheiro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o empresário Jairo Vermelinge é muito ingênuo. Depois de perder as eleições por falta de malícia, agora vira boato nos meios políticos que está acertando com o Rogério. Ele é muito inocente. Um homem rico que saiu muito bem das urnas, agora fica se queimando à toa. Para ser político, tem que ser safado. Não pode ser ingênuo, né, doutora? Pois é, infelizmente. Não pode ser ingênuo. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Toda vez que vejo ou leio no noticiário
que alguém foi atingido por uma bala perdida, eu me pergunto, por que será que as pessoas insistem em chamar de bala perdida aquela que atingiu alguém? Se o objetivo das balas é matar, e na melhor das hipóteses, ferir alguém. Sempre que isso acontece, a bala cumpriu a sua função, e assim sendo, não deveria ser chamada de bala perdida. Será que ninguém desconfia esta profusão de balas perdidas é intencionalmente dirigida a fim de fazer vítimas inocentes, de preferência crianças em operações orquestradas pelos traficantes para denegrir a imagem dos policiais e das autoridades? Acredito, né, doutora Taba? Com certeza. É verdade. Gozado esse negócio de bala perdida. Disparidade dos aumentos no preço dos combustíveis em uma mesma região, ou seja, com o mesmo preço de frete e mesmo imposto estaduais, mostra que o empresário brasileiro não sabe e nem pode trabalhar com preços liberados. Sua ganância é enorme, não tem limite. Muitas cidades, em especial no interior, possuem apenas 2 ou 3 postos de gasolina e que formam cartéis cobrando o que querem do consumidor. Está na hora de o governo promover ações, facilitar e até financiar a instalação de novos postos, proibir que mesmo o dono ou o grupo tenha posto a menos de 20 ou 30 quilômetros um do outro, ou mesmo tabelar o preço dos combustíveis nas bombas. É mesmo, eles mesmo fazem tudo, é impressionante isso. A 4ª eleição de Renan Calheiros para a presidência do Senado tem potencial de um verdadeiro tiro no pé. A Operação Lava Jato pode ligar o nome do senador a falcatruas com dinheiro público. Assim como em 2007, quando se descobriu que uma construtora pagava pensão a uma amante do parlamentar. O resistente Renan sangrará até a última gota antes da renúncia ou cassação. Mas eu acho, doutora Otávio, porque a senhora, ele deu um tiro no pé, não deu não? Ah, com certeza. Com certeza, né? Eu acho que ele deu um tirozinho no pé. Temos a 3ª maior população carcerária do mundo, com pouco menos de 800 mil presos. Imagine se tivéssemos uma polícia exemplar e que todos os crimes fossem investigados e seus responsáveis presos. Gastaríamos os impostos na construção de presídios. Todo dia, cada delegacia recebe dezenas de boletins de ocorrência. Não há força policial ou judiciário que resistam à enxurrada de crimes. Precisamos reduzir de forma drástica o número de crimes. E só há um mecanismo: acabar com a impunidade, o combustível da criminalidade, seja no tráfico ou na corrupção. Senão, minha filha, não tem jeito. Bom, minha gente, quando a gente começa a engrenar, né? Está na hora de acabar, né, doutora? Né? Se não dão um puxão na gente, Se não dão um puxão na gente. Mais uma matériazinha, né? E vamos encerrar. A cada dia surgem novas e estarrecedoras notícias sobre a outrora maior empresa brasileira, que sob o slogan de que o petróleo é nosso, foi surrupiada de todas as formas pelos políticos que querem a todo custo manter-se no poder. Não é à toa que os maiores partidos se aliaram para, dessa forma, infiltrar representantes nas principais diretorias da empresa com o propósito de garantir a fatia que seria desviada às legendas, assim como em benefício próprio. Se fosse um país sério, todos, sem exceção, inclusive aqueles que tiveram participação indireta nas decisões que fizeram a empresa perder milhões de dólares, já estariam afastados de seus cargos ou presos. Empresas sérias não podem ser administradas por quem não tem condição e preparo para tal. Sugiro que a nossa Petrobras seja privatizada. Somente assim não teremos a ingerência dos partidos políticos e, quem sabe, a empresa consiga sair do poço. O que está ocorrendo com a maior empresa nacional é motivo bastante para envergonhar e entristecer toda a nação.
Deixa ver se eu entendi bem. Quer dizer que as obras para a construção das refinarias da Petrobras em São Luís e em Fortaleza, ora suspensas, foram determinadas pelo então presidente Lula, baseadas em que? Estudos de viabilidade. Seria unicamente para agradar a políticos regionais. Não havia na Petrobras uma voz dissonante contra projetos. Quem vai ressarcir aos cofres as fortunas gastas para o nada? Cadê o Ministério Público e o Tribunal de Contas? Cadê essa gente? Não tem. Doutora Tabata, suas despedidas, por gentileza. Bom, mandando um grande abraço para o seu Joel, né, o Joel de São Martins. Melhoras cada dia mais para a dona Zilda. Um abraço também para o seu Antônio lá de Muri. Saiba que o senhor faz muita falta. Desejando a todos uma boa semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Bom, eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram do programa, que entraram em contato pelo telefone, que nos ajudam a fazer o programa. Agradecer aos meus amigos que também entram em contato comigo e estão sempre aí me ajudando e me protegendo dessas injustiças que acontecem, essas injustiças que tentam fazer comigo. Também quero dizer a essas pessoas que andam por aí criticando e querendo mascarar o esporte amador de Nova Friburgo. Gente, cuide das suas vidas, deixe o esporte amador na mão da entidade maior do município de Nova Friburgo, que é a Liga Friburguense de Esporte. Vão cuidar da vida de vocês. Vocês cuidando da vida de vocês já estão fazendo muita coisa. Enquanto vocês estão preocupados com coisas que não é de interesse de vocês, vocês estão esquecendo de cuidar da vida de vocês. Mas no programa da semana que vem, eu vou dar uma explicação e vou fazer uma explanação sobre a entidade maior amadora do município de Nova Friburgo, que está completando esse ano 90 anos. Vou fazer uma explanação disso tudo e vou dar o nome dessas pessoas, desses idiotas que estão por aí falando besteira. A todos, o meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa. Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978.
Odontomed, centro de tratamento, implantes e estética bucal, equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração, tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed.